Está ao seu lado, diga para ele que bom ver você aqui. No nome de Jesus, pode sentar, meus queridos, sejam bem-vindos. Hoje, sexta-feira, dia do combate. Dia do combate. Dia que você se vê livre de todos os males. Porque o diabo, meu irmão, ele não brinca de ser diabo. O diabo, ele vem com a função dele: rouba, mata e destrói. Rouba, mata e destrói. E hoje é dia de mandar o mal embora, mandar o Satanás embora. Porque para você ver, meu irmão, até arrumaram um nome para ele: encosto. Antigamente não chamava o diabo de encosto? Sim ou não? Mas não é assim. O diabo, ele não brinca de ser diabo. E hoje nós vamos aprender sobre um homem chamado Naamã. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1, no nome de Jesus. Segundo livro de Reis 5:1. Para a glória de Deus. Amém ou não amém? Quem já achou, diga amém. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1 diz: E Naamã, chefe dos exércitos do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dará livramento aos sírios. E era este um varão, homem valoroso, porém o Naamã era o que, irmãos? Leproso. Um homem que tinha qualidades, um homem cheio, meu querido, de quê? De força. Um homem de batalha, um homem que ia para vencer e vencer, porque Naamã, ele não admitia perder uma batalha. Mas Naamã, ele tinha algo. O que Naamã tinha, pastor? Uma lepra. A Bíblia diz que era um homem valoroso, mas porém ele era o quê? Leproso. Pastor, mas eu conheço gente assim. Pessoa, pastor, que é uma bênção, mas vive doente. Pastor, tem pessoas, meu pastor, que eu conheço, que é, pastor, uma pessoa de Deus, mas vive endividada. Pastor, eu conheço pessoas, pastor, que na igreja, ele, pastor, você precisa ver um santo homem de Deus, mas chega em casa, ele tem erros, ele tem falhas. E esses dias eu falei para uma irmã e disse para ela: por que Deus falou para Abraão algo? Anda na minha presença e se perfeito. Você já parou para pensar por que Deus falou isso para Abraão? Sabe por quê? Posso fazer uma pergunta para você? Existe homem perfeito? Sim ou não? Sim ou não? Não. Mas por que ele pediu isso? Pastor, então quer dizer o quê? Se não existe homem perfeito, eu preciso ser o quê? Perfeito. Buscar me aperfeiçoar diante de Deus. Largar as coisas que me prendem, que faz eu me tornar um homem leproso. Mas eu sou muito valoroso, eu sou uma mulher pastor de Deus. Não estou dizendo que você não é de Deus, mas às vezes tem algo que faz você ser leproso, que faz você retroceder. Porque, coloca aqui rapidinho, Salmos 23 primeiro. Olha o que diz aqui, ó. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Coloca o versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado faz o quê? Faz o quê? Deus está comigo? Tá. A palavra de Deus está comigo? Está. Se Deus está comigo, pastor, por que eu não consigo vencer os passados? Por que eu não consigo vencer, pastor, o coração triste, amargurado? Que no início ele disse o quê? O Senhor é o meu pastor. Meu irmão, não vou enganar você não. A Bíblia deixa bem claro que Jesus não enganou ninguém. No mundo tereis o quê? Aflições. Mas tende o quê? Bom ânimo. Se a gente for ver, meu querido, a gente não vai servir a Deus, a gente não vai andar com Deus.
Ah, mas pastor, eu oro tanto. Ah, por que Deus não me cura? Por que Deus não, pastor, não faz um milagre na minha vida? Porque ainda existe algo aqui dentro. Às vezes você fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse versículo a gente cita muito, de Salmos 23, o início dele é lindo, mas ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Diz mais: porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado faz o quê? O que me consola? A palavra. As lutas vão vir, mas eu tenho a certeza da vitória. Para a glória de quem? Hoje eu estava até orando aqui na oração de 6 horas, que a gente não tem que viver pela vista, a gente tem que viver pela fé. A gente não tem que andar por vista, a gente tem que andar por fé. Ah, pastor, então eu tenho que andar por fé? Sim. Largar de ser esse homem, essa mulher preocupada. Por quê, pastor? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por ti, quem será contra ti? Me diga, quem vai ser? Por quê, pastor? Então o senhor quer dizer o quê? Se eu já venci essa doença, já, em nome de quem? De Jesus. Sabe por quê? Volta lá, segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 2. Vamos lá ler novamente o versículo 1 e o 2. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dará livramento aos sírios. E era este um varão, homem valoroso, porém ele era o quê? Versículo 2: e saíram as tropas da Síria da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de quem? De Naamã. Essa menina, ela deveria ter qualidades. Qualidades que, por quê, pastor? Qualidades porque para ela ficar na casa de Naamã, ela fazia algo perfeitamente. Naamã, ele vai para uma batalha contra o povo de Deus, e lá contra o povo de Deus, lá em Israel, ele traz uma menina. A Bíblia não relata qual era a qualidade daquela menina, se ela falava outros idiomas, se ela era uma boa cozinheira. Mas acontece o que? Versículo 3: e disse esta a sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, e ele restauraria o que, irmãos? Ela poderia pensar totalmente ao contrário, irmão. Ela saiu do conforto da sua casa, ela estava sendo o que? Serva da mulher de Naamã, e ali ela poderia guardar aquilo aonde? No coração. Levar para onde, pastor? Para o coração. Mas aquela menina, meu querido, ela foi usada por Deus no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Se fosse no Novo, pastor, será que ela ia ser usada por Deus? Olha o que Jesus ele disse, Mateus 5:44. Deixa marcado aqui que vamos já voltar para cá. Mateus 5:44. Eu, porém, vos digo: amai o vosso inimigo. O Naamã era inimigo do povo de quem? De Deus. O que Jesus manda nós fazer? Amar. Amar aquele que te humilhou, amar aquele que pisou no teu pé, amar aquele que te decepcionou, fez você ficar triste. O que Jesus manda você fazer? Amar. Amar. Olha para a pessoa que está do seu lado, se é sua mãe, um parente, alguém, diga: eu te amo. Ah, pastor, ele não olhou nem na minha cara, então ele tem com mágoa de você.
A Bíblia fala que você tem que amar o seu inimigo. E diz: bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos os que vos maltratam e vos perseguem. Pastor, isso é quase impossível. Imagina só, meu querido, aquela menina colocando isso em prática. Pastor, eu não amo meu devedor não. Você tem que amar ele, irmão. Se tu não amar ele, ele não vai te pagar. Sabia? Pastor, eu não amo, pastor, aquela pessoa que um dia me abusou. Você vai entrar no céu, meu irmão? Carregando essa mágoa? Esse rancor, essa tristeza? Pastor, aquele que um dia me enganou, que fez a minha cabeça, pastor, e eu fiz um monte de coisas erradas. Sim. O que você tem que fazer? Amar, perdoar. Perdoar quem, pastor? Aqueles que falam mal de você. Às vezes pessoas que falam mal de você e você não perdoa. Falam coisas que você nunca fez. Mas o que eu tenho que fazer? Perdoar. E diz mais: fazei o bem vos que o odeia. E aí aqueles que te odeiam, você tem que fazer o quê? Orar por aqueles que te maltrataram e aqueles que te perseguiram. Não amaldiçoar que você morra, que você vai para o inferno. Não é assim, irmão. Não é dessa maneira. Por quê, pastor? Porque lembra o que aquela menina disse? Volta lá, primeiro livro de Reis, capítulo 5, versículo 3. Olha o que a menina disse, versículo 3. E disse esta sua senhora, quer dizer, ela esperou o momento certo, a hora certa, para contar para a sua senhora o que? Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Quer dizer o que, pastor? Há um moço, ou há alguém lá em Samaria, um profeta, um homem de Deus, e a moça convence a sua senhora a falar para quem? Para o seu esposo. Quer dizer o que? Se ela conhecer aquele homem de Deus que está lá em Samaria, ele vai curar ele da lepra dele. Olha como Deus usou aquela menina para não ficar com mágoa, para não ficar com tristeza, para não ficar com rancor do Naamã, mas sim usar ela para ela convencer Naamã e ir até onde? Até Samaria. Porque quando a pessoa ela quer ser curada, meu querido, ela toma chá de todos os jeitos. Todo jeito. Se te ensinarem, meu querido, lá o chá daquela árvore que está lá do olho da... onde ele está lá em cima, você manda de qualquer jeito derrubar ela para pegar o olhinho para fazer o chá. O que Naamã queria, pastor? Ser curado. Ele era leproso. E quem poderia, pastor, curar o Naamã? O homem de Deus? Não, o próprio Deus. Mas ele, o Deus Todo-Poderoso, usa a menina para evangelizar o Naamã, e após de evangelizar, ele conhecer a quem? A Deus, através da sua cura, da sua libertação. Porque aquela menina poderia ficar calada e dizer: tomara que esse rapaz que me trouxe como escrava, como serva, morra, que vá para o inferno, que o diabo carregue ele. Não, ela não fez isso. Pastor, e o que ela fez, pastor? Ela pediu que ele conhecesse o verdadeiro quem, irmãos? O verdadeiro Deus, o Deus Todo-Poderoso. Por quê, pastor? Ela, meu querido, não ficou ali, não, eu quero que você conheça. Eu quero que você vá até Samaria. E aí acontece o quê? Versículo 4. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor.
dizendo: assim, assim falou a menina, que é da terra da onde? De Israel. O Naamã vai lá, ele notifica o rei e faz o que, pastor? E fala: olha, lá em Samaria existe um homem que a menina me disse que ele vai me curar da lepra. Por quê, pastor? A gente anda por vista ou por fé? Por fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aí acontece algo. O que, pastor? Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de quê? De verdes. Tem gente, meu irmão, no nosso meio, que faz promessas. Deus não quer promessa. Deus não quer o teu dinheiro. Deus quer você, a sua vida. Não, se Deus fizer isso, eu vou dar aquilo. Nós estamos num costume pagão. Como assim, pastor? Se Deus me curar, eu prometo fazer isso. A gente, meu irmão, vem numa cultura de promessas. De promessas. Lembra quando você perdia algo, o que você dizia? Salonguinho, salonguinho, se eu achar vou dar 3 pulinhos. Vai dizer que você nunca fez isso. Aí quando você achava, você ficava lá, né? Promessas. Não, pastor, está repreendido, está amarrado. A gente vive de promessas. O que ele fez? Eu vou ser curado, e eu já estou levando algo para agradar o homem de Deus, agradar o povo de Deus. Mas Deus não quer promessa. Ele quer o quê? A sua vida. Ele quer que você ofereça a sua vida para quem? Para Deus. Você sabe por quê? Porque, meu querido, Deus não é menino de recado, irmão. Como assim, pastor? Porque o que o rei da Síria mandou? Um recado. Vai lá o rei de Israel e dá um recado. Não. Tudo que aquilo que Deus estava fazendo na vida de Naamã já era um propósito. Era um propósito que Deus iria curar o Naamã. Mas o homem carnal, ele não vê dessa forma. Sabe como que ele vê? Ele vê com promessa. Você vê aí, tem gente aí, meu irmão, que não é falando mal de religião de ninguém, mas tocando nesse assunto. Tem gente que é curada, liberta, e aí paga uma promessa: vai daqui lá não sei aonde, andando a noite toda. Ah, pastor, já fiz isso. Sim. Você estava pagando o quê? Promessa. Deus não quer promessa, Ele quer o quê? A sua vida. No versículo 6 diz: e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, chegando a ti esta carta, saibais que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que restaures o que, irmãos? Da sua lepra. Estou enviando um homem aí, um homem para ser curado dessa lepra. Pastor, mas o que o rei de Israel pensou? Eles vão vir comigo atrás de alguma coisa para arrumar outra guerra contra nós. E aí ele diz logo assim, e sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, o que ele fez? Rasgou as suas vestes e diz: sou eu Deus para matar e para vivificar, e para que envie a mim, para que eu restaurará a um homem da sua lepra? Pelo que deverás, anotai, peço-vos que vede, que busca a ocasião contra quem? Contra mim. Ele achava que ali, meu irmão, era uma ocasião de ter o quê? Uma guerra. E no versículo 8 diz: e sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim,
e saberás que há profeta onde? Há profeta onde? Meu irmão, não devemos ir atrás, meu irmão, da adversidade, mas mostrar que Deus está onde? Na nossa vida. Ah, pastor, eu estou doente, agora Deus vai me curar, Deus vai me libertar. Não é assim, não é dessa forma. Ah, pastor, mas o irmão ali tal, tá assim. Não, meu irmão, você não tem que mostrar desse jeito. Sabe por quê? Porque, meu querido, você não tem que dar lugar a quem? Ao diabo. O diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas aí que está, meu querido, tem muita gente que ele fica preso no conhecimento. Qual conhecimento, pastor? Olha o 9. E veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou a um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará, e ficarás o quê? Purificado. Olha o 11. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará a mão sobre o lugar e restaurará o quê? O leproso. Mas não era do jeito dele. Mas o que o Naamã quis fazer aqui, irmão? Mudar a direção de quem? De Deus. Às vezes o homem de Deus fala: tira o café. Quem tirou o café? Quem era viciado no café e tirou? Levanta a mão. Quem conseguiu passar? Hoje é que dia? Sexta. Já passou do segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Quem já passou esses 5 dias sem um café? Não tomou nem um dia? Muito bem. Quem tirou as redes sociais? Ninguém. Eu tirei. Só estou com o WhatsApp. Eu tirei. Só com o WhatsApp. Só não desinstalei por causa de vocês. E da minha família também. Que hoje é um instrumento que muita gente usa. Mas o Instagram, o Facebook, tudo eu tirei. Pastor, o senhor tirou? Sim. TikTok. Meu irmão, eu tirei tudo. Não tem que se deixar dominado por aquilo. Por quê, pastor? Às vezes você deixa se dominar pela doença. Você se deixa se dominar pela tristeza, pela mágoa, pela amargura. Por que, pastor, que se deixa se dominar? O Naamã, ele tentou mudar. Mas eu te digo, meu querido, o Naamã, ele tentou mudar por quê? Porque o Naamã conheceu o mundo espiritual também. No livro de Marcos 16, 18, olha o que diz aqui, ó. Coloca na televisão. Marcos 16, 18. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e lhe porás as mãos sobre os enfermos, e fazer o quê? E os curarão. O Eliseu poderia fazer isso? Sim ou não? Sobre a vida do Naamã? Poderia ou não poderia, irmãos? Sim. Mas a direção que Eliseu tinha naquele momento, qual era? Ele mergulhar 7 vezes aonde? No Jordão. Não era, meu querido, colocar a mão sobre ele, orar sobre ele e ele ser curado. E para você ver que o Naamã, ele conhecia o mundo espiritual. Porque ele disse, como que ele disse? Versículo 11. Porém Naamã muito se indignou e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do seu Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o quê? O leproso. Quer dizer o quê? O leproso, ele vai ser o quê? Curado. Ah, mas pastor, mas isso, pastor, pode acontecer? Pode. Livro de Atos 19, 11. Atos dos Apóstolos 19, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. 12. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo, e aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos faziam o quê? Saíam, os espíritos imundos saíam pelos aventais de quem? De Paulo, pela roupa.
Pastor, poderia acontecer algo extraordinário? Poderia. Algo fora do comum na vida da Dona Naamã? Poderia. Mas aí eu te pergunto, meu querido, por que Deus não fez? Por quê, meu irmão? Lembra, Jesus ele cuspiu no barro. Ele cuspiu e passou no olho de quem? Do cego. E o cego foi o quê? Curado. Ali é um ato de fé. Ah, pastor, mas o senhor poderia fazer isso. Eu nunca senti no coração, nunca fiz isso na vida de ninguém, irmão. Nunca. Ah, pastor, mas como? Porque muitas das vezes você vai dizer, isso é apologia, pastor. Oh, meu Deus. Olha no livro de Atos 5,15 agora. Vamos lá. Livro de Atos, capítulo 5, versículo 15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e punha em leitos em que carmilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. 16. Até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzido enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram o quê? Curado. Você pode até dizer, isso é heresia, pastor. Esse negócio de estar entregando na igreja sal, rosa, trigo, azeite, isso aí, pastor, não tem nada a ver. Então, não existe isso aqui. O que passava? As pessoas botavam ali os doentes, Pedro passava só a sombra dele, as doenças iam embora, só a sombra dele, os espíritos imundos saíam, em nome de quem? De Jesus. Em nome de quem, pastor? De Jesus, irmãos. Por quê, meu querido? Era em nome de Jesus. Por isso, meu querido, que você precisa guardar a palavra. Volta lá no nome de Jesus novamente. Versículo 12 agora. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 12. E não são porventura Abaná, Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com o que, irmãos? Com indignação. Ele não tinha, meu irmão, ele estava falando, não tem outro lugar melhor do que eu para mergulhar? Tem que ser no Jordão, um rio sujo. Imagina só, Deus deu uma direção, ali qual é o nome ali? Baixão, né? Chega lá, irmão, você tem que mergulhar aí no Baixão 7 vezes. Não estou mandando ninguém mergulhar lá não, tá, irmão? Depois não vai sair daqui dizendo, o pastor mandou mergulhar lá no Baixão, eu vou lá agora. Não é isso. Mas se tiver uma direção, você vai lá, mergulha e sai curado. Mas ele estava indignado. Por quê? Porque lá em Damasco tinha rios melhores. Mas a direção não era Damasco, era o Jordão. E no versículo 13 diz: então chegaram-se a ele, os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não as farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás o quê? Purificado. O que aqueles homens fizeram, irmão? Pacificaram a situação. Como, pastor? Mateus 5,9. Coloca ali rapidinho. Mateus 5,9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de quem? Pacificador é aquele que leva o quê? A paz. É aquela pessoa que leva a paz. Lembra que eu falei no domingo do Moisés? O Moisés, ele foi um grande pacificador, porque nós poderíamos conhecer somente a geração de Moisés. A gente não ia conhecer a geração de Abraão, a geração de Isaac e nem a geração de quem? De Jacó. Porque naquele momento, qual era a vontade de Deus? Acabar com aquele povo, destruir aquele povo. Mas o que aconteceu? O Moisés, meu irmão, com grande sabedoria e inteligência, meu irmão, poderia, meu irmão, dizer, não, Deus acaba com tudo. Não, ele fez o quê?
ele pediu para Deus perdoar o povo. Perdoar por quê, pastor? Por quê, meu querido? Porque aquele povo estava totalmente corrompido. E por causa de Moisés, que foi um grande pacificador, o povo de Deus ficou vivo. Porque a gente não poderia conhecer. Porque dali da semente de Moisés poderia Deus fazer um grande rebanho, grandes homens fortes. Mas não, ele pediu para matar ninguém. Ninguém. Por quê, pastor? Versículo 14, vamos lá. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou o quê? Purificado. Menino. Naamã não era mais um menino. Provavelmente Naamã já era o quê? Um senhor. Não estou dizendo que ele era um idoso, mas se você pegar uma criança e se colocar do lado dele, você vê uma grande diferença. E a Bíblia deixa bem claro que a pele de Naamã se tornou como um menino. Quer dizer o que, pastor? Não tinha rugas. Como, pastor? Você vai vendo, vai pegando a idade, vai parecendo o quê? Algumas coisas aí diferentemente. Ó, não é verdade? Mas a de Naamã era diferente. Diferente por quê? Porque a Bíblia deixa bem claro que a pele dele ficou o quê? De um menino. Para você ver, meu irmão, cada ano que passa vai melhorando. Sim ou não? Vou contar algo para você. A minha mãe, ela disse esses dias: eu preciso fazer alguma coisa para me esticar a minha cara. Como ela diz logo, a minha cara, porque está tudo enrugada. Eu disse: só se passar um ferro aí quente. Ela morre de sorrir. Não, mas agora tem uns procedimentos que ficam com a... Disse: mamãe, por quê? Não é mais a mesma, irmão. Eu lembro da minha mãe, quando ela tinha o rosto, meu irmão, ó, que não tinha nenhuma ondulação. Por quê, pastor? Vai passando um tempo. E o tempo vai se passando. Se você tem filho, se você ficar do lado dele, você vai ver que é uma diferença da sua pele para a pele dele. Por quê, pastor? Ele é mais novo. Mas também tem alguns filhos, meu irmão, que parecem ser mais velhos do que os pais, né? Misericórdia. Não é verdade? Sim ou não? Tem alguns filhos, meu irmão, que você olha para ele, né? Parece que é irmão. Para você ver. Mas a Bíblia diz que a pele de Naamã se tornou como um menino. E aí, versículo 15, olha o que diz. Então voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs diante dele, e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão aonde? Em Israel. Quando a pessoa ela é dirigida por Deus, irmãos, o milagre acontece no nome de quem? De Jesus. Ser dirigido por quem, irmãos? Por Deus. E quando a gente é dirigido por Deus, a gente crê que Ele vai fazer no nome de quem? No livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, o rei Josafá, ele diz isso. Vamos lá? Rei Josafá: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus, e estarás o quê? Estareis seguros. Credes em seus profetas, e o que acontece? Prosperareis. Quer dizer, pastor, que aquela enfermidade que o Naamã estava carregando caiu por terra quando ele creu nas palavras do homem de Deus, quando ele confiou nas palavras do homem de Deus. E a palavra do homem de Deus fez totalmente uma diferença na vida de quem? Do Naamã. Você sabe por quê? Por que, pastor, que fez a diferença? Porque, meu irmão, olha o que diz em Efésios 3:20. Efésios 3:20.
Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Segundo o poder que nós opera. O Naamã, ele só queria ser curado de uma lepra, mas Deus fez muito mais. A pele dele se tornou como a pele de um menino. Deus fez muito mais, pastor, por quê? Porque Deus transformou a vida de Naamã. O que ele falou? Você lembra o que ele disse? Versículo 15, vamos ler o 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, crê nos seus profetas e prosperareis. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Aí ele diz, 15, então voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. A mensagem que eu quero que você guarde no seu coração, qual é? Que nada é impossível. Que tudo é possível àquele que crê. Se eu creio, eu vou ver a glória de quem? De Deus. E quem crê, diga amém. Então vamos orar agora. Vamos mandar todo o mal embora e Deus operar para a glória de quem? De Deus. Amém, amados?